Olá pessoal, estamos aqui de volta com Ovalados, eu, Luiz Colli, Ale Ferrer e Chitão, com um assunto massa para você. Mas antes a gente vai pedir para você dar um like maroto neste vídeo, apertar o sininho para receber as notificações e, claro, se inscreva no canal para curtir todo o poder do Ovalados e do Portal do Rugby, todos os vídeos do Portal do Rugby. O assunto que nós vamos tratar é o seguinte: a seleção está desenvolvendo um grande papel depois que começou a trabalhar no NAR, né? Sim, o alto rendimento é o alto rendimento. Então a gente tem os jogadores que estão na seleção dedicando mais tempo aos treinamentos e à própria seleção brasileira. E aí nós vamos fazer uma pergunta: o que é melhor? Será que para o jogador tá bom isso em relação ao clube? E para o clube, como é que está isso, essa ausência desse jogador e às vezes em partidas importantes? Quem sofre mais, né? Quem que sofre mais, né? O clube ou o jogador de não poder participar daquele jogo com o seu clube, né? Chitão, sua opinião. O que você acha? O jogador sofre com isso? Sofre bastante, porque o clube é da onde ele aprendeu o rugby, é onde ele foi formado, né? Então, ele às vezes até aparece no treino, vai lá, mas ele tá tão moído do treino que fez na seleção brasileira que ele tenta, mas ele não consegue ir participar do treino do seu clube. Eu já fui algumas vezes no treino do Band, e já vi assim vários jogadores da seleção lá, morrendo de vontade de estar lá treinando, só que o corpo totalmente moído porque o pessoal lá pega bem pesado, né? Então eles sentem falta de estar junto com seus amigos de clube, né? E o lado do clube, hein, Ale? Então, eu acho que o clube ele tá mais preparado porque ele tem um elenco maior. Lógico que ele vai sentir falta daquele jogador, né? Mas assim, o clube tem que estar preparado hoje em dia para isso, porque ele está oferecendo o seu jogador à seleção, ele serve a seleção hoje, né? A gente viu no começo do Campeonato Brasileiro do Super 16 alguns clubes que não puderam contar com seus jogadores. Por exemplo, a Poli não contou, mas não que ela fez um péssimo começo de campeonato. Exatamente. Né? Ela teve um jogo difícil com o Pasteur, né? Mas dentro do grupo dela ela jogou super bem, sem alguns jogadores de seleção, outros estavam lá jogando. Mas o que eu sempre fico me perguntando é o que o Chitão falou, é a questão raiz do jogador. Será o jogador ele quer? É importante para ele. Eu vejo alguns jogadores, eu tive contato com os jogadores, por exemplo, o Paganini é um deles. Quando ele não tá na seleção, cara, ele tá lá no Band, ele tá ajudando, ele tá levando água no jogo. Teve uma vez que ele ficou suspenso, mas você viu o cara, ele tava lá no Seretão levando água pros caras. Faz parte, é a essência do jogador, né? O clube, ele tem esse amor pela camisa, por vestir aquelas coisas, por estar com os amigos dele, por participar de um terceiro tempo, de ter aquela conversa legal também com o pessoal do clube. Aquela cultura de rugby, né? Sim. É o que muitos jogadores se nutrem, tem aquela vontade de estar no rugby, com essa cultura de rugby, entendeu? E além de ajudar, de entrar em campo. Esse é o grande lance do jogador de rugby. Ele quer se divertir. Talvez para esse tipo de jogador, um clube seja mais tranquilo, entre aspas, né? Não que ele não leve a sério, ele vai levar muito a sério. Mas um clube ele vai se divertir, pode ser que ele se divirta muito mais que no jogo de seleção, que tem uma cobrança maior, né? Que se exige dele, que é um jogador profissional. E no clube tem o lance do amadorismo. Então tem aquele lance de, acho que o rugby amador, a primeira coisa é vamos se divertir. Né? Acho que isso a gente aprendeu jogando. Mas não, por exemplo, num torneio do Super 16, né? Mas eu digo se divertir, não varzear o negócio. Sim, mas, por exemplo, você pega aí, você citou o exemplo da Poli, que a influência dos jogadores, claro, se fez notar, tanto que no primeiro jogo que ela estava sem os jogadores da seleção, ela perdeu para o Pasteur,
né? E no segundo, ela já com jogadores da seleção, ela venceu o Pasteur, foi o quê? 1 ou 2 finais de semana seguidos. Sim, foi a terceira e na quarta rodada. Então, e aí a questão que eu falo também é do Pasteur. O Pasteur, na época, ele tinha 2 jogadores na seleção, eles voltaram, desempenharam bem o papel e mesmo assim a equipe perdeu, porque a Poli teve o retorno lá de 6 jogadores que estavam na seleção. Né? Então, para o jogador, eu acredito que deva fazer uma falta tremenda ele não poder estar lá, ele não poder, por exemplo, disputar, por exemplo, agora a gente está passando aí pelo ARC, né? Então tem os torneios de Sevens, alguns jogadores talvez estariam em seus clubes jogando Sevens, fazendo a preparação, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Campeonato Paulista, vai estar começando o Campeonato Gaúcho, né? Então tem essas coisas, mas e para o clube? O clube, ele perde. Mas eu acho que o clube ele tem que estar mais preparado, porque ele tem mais peças, né? Ele pode perder, porque faz diferença, às vezes, num jogo, um jogador com uma característica A, B e C, um jogador mais preparado, porque eles estão um nível acima de um cara que só treina de terça e quinta e faz musculação. Não que um cara não treine muito, mas esses caras estão um nível acima, porque eles estão treinando todo dia, ele tá focado no rugby, é diferente de um cara que é amador, que ele tem que trabalhar, que ele vai no clube à noite, que ele, sei lá, puxa ferro de manhã ou na hora do almoço, cada um dá o seu jeito. Mas o clube, ele tem que estar preparado para isso. Eu acho que, na minha opinião, quem perde mais com isso é o jogador. Porque eu vejo que os caras gostam de jogar pelo clube. Você vê o prazer que eles têm de jogar pelo clube onde eles começaram, onde eles foram criados. Ou o que eles entraram depois da sua trajetória, acabaram indo para clube A, B e C, né? Mas eles gostam por estar no clube com seus amigos, né? Que é a cultura de rugby. Eu coloco algumas ressalvas. Sim, nem tudo. Depois nós vamos entrar em outros episódios desse assunto. Nós vamos entrar novamente em questões, por exemplo, é o clube que formou o cara? Não é o clube? Ele joga pelo clube que ele foi formado? Não joga? Como é que é a participação do treino dele, né? Então, Chitão, mais alguma coisa que você acha importante? Acho importante que tentar fazer um calendário que se adeque, tanto tentar os jogadores participar um pouco mais dos clubes para trazer a experiência do que eles têm da seleção, dos treinos que eles têm da seleção, levar essa qualidade de treino dentro dos clubes para assim os clubes se elevarem também o nível e quem sabe aflorar mais jogadores para a seleção brasileira. Beleza. Eu só quero que os caras se divirtam, porque isso é a essência do rugby, né? Talvez tanta pressão, os caras precisam se divertir um pouco. É isso aí, galera. Divirtam-se, mesmo na seleção, defendendo a nossa amarelinha, a nossa verdinha. E é esse o Ovalados de hoje. Um abraço.